Olá, pessoal! Meu povo e minha pova, meu povo que me aprova e meu povo que também não me aprova também. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uns comentários meus sobre o futebol. Fiquei um tempo aí afastado, mas estou de volta e com o barulho dessa moto nós vamos falar sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro que se passou, a 13ª rodada, e tem o meu oferecimento, o oferecimento do Dom Pedro, oferecimento do Gavião, né, do Dom e Aline, Bazar e, enfim, dos nossos patrocinadores. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, curta, você que gostou desse vídeo. Nós estaremos falando não só de futebol, mas estaremos falando de mecânica quântica também. Mais para frente vou estar explicando melhor. Mas tivemos uma rodada do Brasileirão muito interessante, né? Muito interessante. E essa semana teremos Copa do Brasil. Tivemos nessa semana também Libertadores, né? As Copas e o Campeonato Brasileiro. Tivemos, é claro, o nosso Mengão, nosso Flamengo, né? Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? Quem não sabe está sabendo agora que sou flamenguista. E o Flamengo, né, venceu o Fortaleza por 2-0. Parece que o Flamengo está melhorando, está evoluindo, está crescendo. Graças, é claro, ao meu pensamento positivo. E aí depois eu vou explicar para vocês por quê. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, venceu hoje o Vasco por 2-0, está com 33 pontos. Uma ótima campanha aí no Campeonato Brasileiro, a 7 pontos do Grêmio e a 8 pontos do Flamengo, realmente uma campanha surpreendente. O Palmeiras empatou hoje, né, nosso querido Palmeiras, né, para não dizer o contrário. Empatou com o Atlético Paranaense. O Corinthians, né, gente, vive uma draga, uma situação realmente complicada. O Gaviões da Fiel aqui, ó. Corinthians realmente numa situação complicada. Ó, o Gavião aí, ó. Gavião da Fiel numa situação complicada. Em contrapartida, o Botafogo vive uma fase muito boa, mas eu vou dar meus comentários principalmente sobre o Flamengo, né, as minhas constatações assim, em relação ao Flamengo, em relação ao futebol brasileiro nesse exato momento. O Botafogo que perdeu, né, o seu treinador, o, o. Gente, qual é o nome do treinador do Botafogo? O Luiz Castro, né? Luiz Castro, português, né? Que foi lá para a Arábia, né? Para ser treinador do Al Nassr, ser treinador do Cristiano Ronaldo. Ele é o novo treinador ali do Al Nassr e deixou o Botafogo. E agora a questão e aí eu fico na dúvida, né? E fico pensando, será, né? E eu quero ver a opinião de vocês. Será que o Botafogo vai aguentar a pressão? Eu acredito que não. Mas, por exemplo, no início, né, pegou logo o Vasco, né? Depois parece que vai enfrentar o Grêmio, né, na sequência aí do Campeonato Brasileiro, né? Que ali é a disputa do primeiro e segundo lugar. Venceu o Botafogo, mas a questão é, será que o Botafogo vai conseguir ter uma sequência para conseguir vencer o Campeonato Brasileiro, conseguir o título do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 1995. Foi o último título do Botafogo, né? Será que o Flamengo vai conseguir alcançar o Botafogo? O Flamengo que tá aí para contratar o Claudinho do Zenit, tá aí para trazer o Alan, tá chegando, né? Tá chegando alguns reforços, o Luiz Araújo, né? O Bruno Henrique tá voltando. Todo mundo tá falando que o Bruno Henrique talvez é o principal grande reforço do Flamengo. É o Bruno Henrique, também gostei, né? E até vou postar aí um vídeo dando um breve comentário aí do jogo contra o Alcas, né, que o Flamengo ganhou por 4-0 e o Bruno Henrique realmente jogou muito e parece que ontem diante do Fortaleza jogou muito, o Arrascaeta também jogou muito, o Gabigol jogou muito, o Gabigol que teve uma discussão ali com o vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz,
né? E realmente, mas o Flamengo não vive uma crise, né? Vive uma fase boa. O Flamengo dos últimos 14 jogos, o Flamengo perdeu um jogo apenas, né? Foi a derrota por 4-0 diante do Bragantino. Mas em compensação, o Flamengo está vivendo realmente um momento bom, né? Perdão, de 14, perdão, mesmo, de 14 jogos o Flamengo perdeu apenas um, né? Então mostra ali uma evolução do Flamengo, né, do Sampaoli. É claro que tem muita coisa a melhorar, mas está chegando reforços, né? E o Sampaoli vai, eu acho que está conseguindo, parece, ao que tudo indica, fazer o Flamengo jogar da maneira que ele quer, que ele gosta, né? Que eu acho que é isso que é o adequado. Se você traz um treinador, o treinador tem que se sentir à vontade para fazer as alterações e tal. E o Flamengo necessitava mesmo, eu acho que eu também via isso no Flamengo, de variações. Por quê? Porque é igual o que está acontecendo com o Fluminense. O Fluminense é uma equipe que há um tempo atrás estava encantando todo mundo, estava jogando muito bem, né? Um futebol ofensivo, né? De toque de bola. Só que parece que os times conseguiram entender a forma que o Fluminense joga. Então é necessário que você, numa temporada, você varie a forma que o time joga. Então todo mundo entendeu a forma de jogar do Fluminense e o time está conseguindo fazer ali uma marcação alta, assim como o São Paulo fez ontem no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer uma marcação alta, onde o Fluminense criou muito pouco e aí o São Paulo teve muitas chances, né? Principalmente no segundo tempo. O Fábio, pelo que eu acompanhei do jogo, o Fábio realmente trabalhou bastante, né? Com 40 anos, realmente agarrando muitas bolas, né? Realmente defendendo muito. Se não fosse o Fábio, seria uma sonora goleada. Então as equipes estão conseguindo jogar diante do Fluminense, né? Que chegou até ali, está entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Só que é o que aquilo, né? Você tem que variar as formas que o time joga. E o São Paulo está conseguindo fazer isso no Flamengo, né? Ele não repete, é muito difícil o São Paulo repetir a escalação. E uma coisa que o Flamengo tinha antes, e talvez o São Paulo está conseguindo superar, era que o Flamengo não conseguia jogar, não conseguia vencer quando os quatro jogadores jogavam. Quem eram os quatro jogadores? Era o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Quando faltava um dos três, principalmente o Arrascaeta, o que acontecia? O Flamengo sentia muita falta e não conseguia resultados positivos. E hoje isso está mudando, né? Mas ainda o que mostra uma coisa que ainda não. Eu acho que o Sampaoli é uma coisa que ele pode melhorar, além da questão defensiva, que eu acho que é outra coisa que o Flamengo tem que melhorar. A questão da dependência do Arrascaeta. Do Arrascaeta jogar bem. Quando o Arrascaeta joga muito bem, o Flamengo consegue ter uma alta produtividade no setor ofensivo. E agora com o Bruno Henrique, eu acho que essa questão pode diminuir. Eu acho que o São Paulo tem que trabalhar nisso, na questão ofensiva, diminuir essa dependência do Arrascaeta. O Flamengo sempre tem que jogar bem quando o Arrascaeta está jogando bem, e isso já é de muitos anos, isso desde a época, acho que do Jorge Jesus, né? Acho que já tinha isso um pouco, né? Se eu não me engano. Teve uma fase ali em 2020, né? Ali, acho que depois da pandemia, que o Arrascaeta foi o único que não se machucou. Ele foi o único que não se machucou. Então, o Arrascaeta, o Arrascaeta, então o Arrascaeta realmente ele foi importante ali em 2020, foi, quer dizer, fundamental ali no período ali de 2020. Então, outra questão que o Flamengo tem sofrido muito é a questão defensiva. O Flamengo tem sofrido muitos gols, né? É o segundo time no Campeonato Brasileiro que mais sofreu gols no ano, né? Se for juntar todos os anos times da Série A, o Flamengo é o segundo que mais sofreu gols. E isso realmente é uma estatística negativa importante e o São Paulo tem que resolver isso. Né? Nos jogos contra o Alcas, contra o Fortaleza não levou gols, mas, por exemplo, contra o Bragantino e contra o Santos foram 6 gols. Né? Se você for olhar
analisados 4 jogos, o Flamengo levou 6 gols. Realmente é uma quantidade considerável, a média é superior a 1 gol por jogo. Então realmente é uma coisa que o São Paulo tem que resolver. Essa questão do Bruno Henrique também eu acho importante, acho um grande reforço também, porque é um jogador importantíssimo, é uma válvula de escape ali, porque é um jogador que tem uma velocidade, tem uma habilidade, além da velocidade ele é um cara habilidoso. Então eu acho que o Arrascaeta ele tem, né, essa coisa, né, essa coisa da decisão, ser um jogador decisivo. E o que está diminuindo é a dependência do Gabigol, né? Também tinha uma dependência grande do Gabigol, só que hoje você tem outros jogadores que podem resolver ali. Você tem o próprio Arrascaeta, você tem o Bruno Henrique, você tem o próprio Pedro, né? Então, não que o Gabigol não seja importante. O Gabigol é um cara histórico, um cara que foi importante para o Flamengo de maneira geral. Mas é importante que haja essa questão do ciclo, né? E aí, por exemplo, vai chegar o Claudinho, vai chegar o Alan. Então, quer dizer, esse time vai rodar muito. Eu acho que a ideia do Sampaoli é criar, sei lá, três ou duas formações, 5 formações diferentes com jogadores diferentes. Então realmente vai ficar um Flamengo muito difícil de ser batido. É um Flamengo que pode ali brigar aí, com certeza ali. Eu acho que não descarto o Flamengo também da briga pelo brasileiro. Mas Copa do Brasil tem um jogo muito difícil, eu acho, contra o Atlético Paranaense. É um jogo complicado, o Atlético Paranaense que inclusive estava perdendo para o Palmeiras por 2-0 e depois conseguiu, como é que eu posso dizer, o empate, né? Conseguiu o empate. Então esse foi um resultado muito positivo para o time do Atlético e dá uma motivação para o jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo joga em casa, o Flamengo precisa do resultado em casa, precisa de uma vitória, mas vai enfrentar um grande adversário que é o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo, acho que bem difícil, até se analisarmos a questão dos últimos anos, né? O Atlético Paranaense tem sido um grande adversário do Flamengo, tem sido uma pedrinha no sapato, apesar da última Libertadores o Flamengo ter sido campeão em cima do Atlético Paranaense na decisão. Mas mesmo assim foi um jogo duro, não foi um jogo fácil, foi 1-0, mesmo com 1 a menos, né? O Flamengo poderia até ter liquidado o jogo, mas ficou ali no 1-0 no jogo todo, né? Mas eu também não acho que o Atlético dificultou bastante. A questão do jogador expulso prejudicou bastante o Atlético, mas mesmo assim foi um jogo que o Flamengo ganhou de um resultado mínimo. Então é um adversário que sempre complica para o Flamengo, né? E no Brasileiro, por exemplo, esse ano, até com o São Paulo, conseguiu ganhar de virada do Flamengo de 2-1. Então é um adversário complicado, eu acho que vai ser um jogo duro, mas o Flamengo tem tudo para se classificar. Essa semana também tem o sorteio da Libertadores, que aí o Flamengo talvez pode pegar um grande adversário ali nas oitavas, né? E aí com o primeiro jogo jogando no Maracanã. Então realmente o Flamengo tá ali se acertando, mas eu acho que nas próximas semanas vai enfrentar pedreiras. Sei que vai enfrentar o Palmeiras, não sei se é na próxima rodada ou na rodada seguinte, mas vai enfrentar algumas pedreiras aí. Vai ser um bom teste ali para esse time, para esse elenco ali de São Paulo, que está montando, e realmente estou fazendo ali também afirmações de desejo e tal, e as coisas estão se cumprindo e o Flamengo está realmente crescendo no momento bom, no momento certo. Mas aí nós estaremos fazendo o comentário, né, desse jogo do Atlético Paranaense e desse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Estaremos falando, né, porque mesmo sendo no Maracanã, acredito que vai ser um jogo bem difícil, mas o Flamengo tem tudo sim para conseguir um resultado positivo. Pessoal, muito obrigado. Esse aí foi um breve vídeo nosso falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o Flamengo, né, sobre o Botafogo, que está bem aí na parada. E enfim, durante a semana estaremos falando mais sobre o futebol, sobre a Copa do Brasil, sobre o brasileiro também.
E também sobre o sorteio da Libertadores, que será essa semana, que teremos aí talvez alguns confrontos bem interessantes, né? Teremos uns confrontos assim bem bacana aí pra gente conferir, né? Muitas equipes fortes ficaram ali na segunda colocação e na primeira colocação, então pode dar uns confrontos aí legais assim já nas oitavas de final, e aí vai ser o divisor de águas aí da Libertadores. Beleza, pessoal? Um abraço e tamo junto. Fui.